Cláudio Humberto está comigo nessa edição do Jornal Gente Direto de Brasília. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia para os nossos assinantes, para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Olha, a situação do país é periclitante, o governo está tecnicamente quebrado, mas continua gastando como gente grande. Ontem mesmo, o presidente Lula sancionou uma lei que aumenta o custo com servidores públicos em 74 bilhões de reais. Exatamente no momento que o governo se queixa de que não tem dinheiro e quebrou, que simplesmente não pode pagar as contas e fica inventando impostos e mais impostos para tentar fazer face aos seus gastos, em vez de acabar com eles ou reduzi-los de maneira significativa, como, Pedro, você nos trouxe agora com muita propriedade nesses gastos. O presidente Lula e a primeira-dama nunca deixam por menos, nunca deixam barato ou barata uma viagem internacional. Bom, o que eu trago como destaque hoje é uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Quest e foi divulgada hoje, mostrando que a situação do governo de fato não está nada boa perante a própria população brasileira. Bom, o fato é que essa pesquisa indica, por exemplo, que 57% dos brasileiros reprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca o Instituto Quest apurou um número tão elevado. É o recorde, de acordo com os levantamentos, o recorde histórico, de acordo com esses levantamentos que vêm sendo realizados pelo Instituto Quest. A situação é ruim em todos os segmentos, mesmo naqueles onde o presidente Lula conseguia dividir ali a aprovação e reprovação, equilibrava. Não, esse desequilíbrio já se estabeleceu e ele nunca foi tão aprovado com indicadores tão baixos. Hoje apenas 40% aprovam o seu governo, com uma distância de 17 pontos percentuais daqueles que o reprovam, o que é uma situação de fato muito ruim para o presidente Lula, Bom, a pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho, agora, domingo, e foram entrevistados 2.004 eleitores em todos os estados, eleitores de todas as faixas etárias e também no Distrito Federal. A reprovação cresceu, sobretudo, e é isso que de fato deveria preocupar mais o governo, cresceu entre os eleitores mais pobres, aqueles que ganham até 2 salários mínimos mensais, que têm essa renda mensal, e também com o nível de escolaridade de no máximo ensino fundamental. Ou seja, aquelas pessoas pobres, pouco informadas, pouco letradas, como se diz popularmente, que é o público mais explorado do ponto de vista eleitoral pelo atual presidente da República, também é crescente a reprovação entre essas pessoas. Para resumir a história, 40% aprovam, houve uma queda na aprovação, 57% reprovam o governo Lula, houve um aumento nessa reprovação e 3% optaram por ficar em cima do muro. A pesquisa também tomou o pulso da população em relação ao roubo no INSS, esse roubo no qual se envolveram tantas pessoas importantes, em relação ao qual o ex-ministro da Previdência e o atual ministro da Previdência, que era secretário executivo, são acusados de fechar os olhos, de não tomar nenhuma providência durante o ano inteiro, o mesmo escândalo que fez com que o Tribunal de Contas da União também sentasse sobre o problema e deixasse que a rapaziada roubasse à vontade. Bom, o fato é que a maioria das pessoas considera, de acordo com a pesquisa Quest, que a responsabilidade, a culpa de tudo é do governo Lula, que, afinal de contas, permitiu que isso acontecesse. Bom, o fato é que 31% disseram que o governo Lula é o principal responsável e, em segundo lugar, nessa lista de culpados aos olhos da população, está o próprio INSS. Acho que é ali, foram os ladrões do INSS que promoveram esse roubo.
Também 8% dos entrevistados consideram que os ladrões são os sindicatos, associações, essas entidades picaretas que se beneficiaram, que roubaram o dinheiro dos aposentados. Também 8% acham que a culpa é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o fato é que, como a gente sabe, como a gente vê, as pessoas têm clareza absoluta sobre quem é culpado ou os responsáveis, têm clareza absoluta de que os aposentados foram de fato roubados, mas o que há é um certo clima de impunidade. É impressionante como o maior roubo, no ponto de vista de número de vítimas, né? O maior roubo da história. Não se tem notícia de que possíveis 9 milhões de pessoas tenham sido roubadas nesse esquema e, apesar disso, ninguém foi preso. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto com muita frequência é gente na rua, é gente sendo solta, sendo descondenada. E também, como a gente viu até mesmo no campo mais rastaquera, vimos aí um sujeito que é ligado aí um rapper que é ligado aí a uma gangue, a uma traficante de drogas no Rio de Janeiro, sendo solto e recebido como se fosse um herói, exatamente pela facção que o financia. Enquanto isso, a gente assiste, enfim, pessoas também, enfim, que fizeram tanto mal, né? O ex-governador do Rio de Janeiro, que é réu confesso, né, na corrupção lá no Rio de Janeiro. Ele chegou a dizer que tinha compulsão, tem vídeos mostrando isso, tinha compulsão para roubar. Esse está livre, leve e solto, mas o juiz que o condenou foi ontem aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça.